Olá, gente, vamos para mais um Nossa Língua em 15 minutos. E o nosso assunto hoje é o classicismo. Inicialmente, eu gostaria de perguntar a vocês quando é que uma obra é considerada um clássico. Um clássico é justamente aquela obra que permanece viva durante todo o tempo, atravessa inúmeras gerações. Como uma roupa, existem roupas que são consideradas clássicas. Quando alguém diz assim, fulano usou um pretinho básico, ele vai de smoking ou de paletó, isso são roupas que atravessam o tempo. Então, do mesmo jeito que existem as roupas, existem também as obras, que podem ser literárias, podem ser pinturas, podem ser esculturas e assim por diante. Nós temos aqui vários exemplos de clássicos da literatura, tanto clássicos da literatura mundial como clássicos da literatura brasileira. Nós temos Dom Quixote, nós temos Romeu e Julieta, nós temos a Ilíada de Homero, que nós já lemos em cordel, nós temos a Odisseia, nós temos o clássico brasileiro de Machado de Assis, Dom Casmurro. E aqui nós temos um clássico que nós vamos dar um olhar especial hoje, que são os Lusíadas de Camões, que justamente pertencem ao chamado classicismo. Mas antes eu gostaria de relembrar com vocês o seguinte, de onde vem nossa literatura? Nossa literatura é oriunda de Portugal, lá da Idade Média, por volta dos anos de 1500. E um marco importante para a literatura de Portugal é a volta de Sá de Miranda da Itália. Por quê? Porque ele traz para Portugal as chamadas medidas novas. E o que seriam as medidas novas? Ao invés dos autores escreverem os versos só com 5 sílabas, eles passam a escrever com 7 sílabas ou com 10 sílabas. É isso que é considerada medida nova. Aí nós temos aqui, e o que era que estava acontecendo no mundo quando surgiu o classicismo? Alguns aspectos são importantes para a gente considerar. Entre eles, as grandes navegações e as descobertas marítimas, que naquela época Portugal e a Espanha estavam conquistando o mundo através de suas navegações, estavam descobrindo terras, como é o caso do Brasil e muitos países da África que foram descobertos nesse período, tá certo? O Renascimento, que é justamente o renascer da arte, os autores vão buscar lá na Antiguidade Clássica os modelos para eles escreverem, para eles produzirem, por isso que a gente chama de Renascimento. E o antropocentrismo, que é justamente o homem como centro de tudo. Deus agora ele não é tão considerado, ele não é tão importante, o homem se sente poderoso e ele passa a ser o centro de tudo. O Renascimento, é muito importante dentro do classicismo. Por quê? Porque é no Renascimento que nós encontramos as características básicas do classicismo. O Renascimento é justamente o período em que os autores vão voltar lá no tempo, voltar para os gregos e os romanos, os grandes escultores, escritores, pintores, e vão buscar inspiração. E justamente nesse período é que se vai descobrir que o homem é o centro de tudo. E nesse renascimento a busca era pela perfeição. Aqui nós temos a imagem, um desenho de Leonardo da Vinci chamado O Homem Vitruviano. Para criar esse desenho, Leonardo da Vinci foi atrás de Vitrúvio, que era um filósofo romano, e lá ele buscou inspiração para fazer sua produção. Vitrúvio acreditava que o ser humano era perfeito. Então, o que foi que Leonardo da Vinci fez? Ele foi estudar o homem, a anatomia humana, para poder produzir suas obras com perfeição, como é o caso da Mona Lisa, que é uma arte perfeita. Se você for medir aí os pontos, é tudo muito simétrico, tudo na mesma proporção. Simetria e proporção faziam parte da arte clássica. Tudo era extremamente medido. Aqui nós temos uma imagem do que era que estava acontecendo no mundo em relação às grandes navegações e às grandes descobertas marítimas que foram feitas especialmente pelos espanhóis e para nós que mais interessa, os portugueses. Tá certo? Esse é o cenário do classicismo em Portugal. E o classicismo é marcado de 1527 a 1580. Esse é o período do classicismo em Portugal, justamente no século XVI.
Aí aqui nós temos, olha, um período de muitas transformações socioeconômicas. O que foi que aconteceu em Portugal e no mundo nessa época? A criação da imprensa por Gutenberg. Antes os livros eram escritos todos à mão, então demorava muito. Então, com a criação da imprensa, os livros passaram a ser impressos, né? Claro que não da mesma forma que é hoje, e a literatura ganhou mais espaço, né? Ganhou mais dimensão, começou a se espalhar. Os textos que eram escritos eram a epopeia, a ode, a elegia, a écloga, e vieram de onde? Lá da antiguidade greco-romana, que eles foram buscar inspiração lá. E principalmente o soneto, que foi trazido da Itália. Essas obras, elas circulavam tanto na corte como nas universidades portuguesas. E nesse contexto aí, quem é que ganha destaque em Portugal? Luís Vaz de Camões, que é justamente um dos maiores escritores de todos os tempos. Camões é um eterno clássico. E aqui nós temos, como eram as obras daquela época? Quais eram as características? Primeiro, nós já vimos, imitavam autores gregos, certo? Eles iam lá atrás dos gregos e dos romanos da antiguidade e valorizavam-se principalmente as epopeias, que nós já vimos, que são textos que narram fatos grandiosos, e os sonetos, que são poemas compostos por 2 quartetos e 2 tercetos. Vão estar dentro dessa obra a presença da mitologia greco-romana, ou seja, o uso de deuses, de musas, de ninfas e assim por diante, predomínio da razão, o homem equilibrado, o idealismo, o ser humano perfeito, a busca pelo homem perfeito, tá certo? Os homens eram vistos como seres superiores, semideuses, sem defeitos. O amor é platônico, ou seja, é aquele amor que não existe um toque real, é só tipo meio que imaginário. E nós temos também o quê? Temas universais e impessoais, temas que estão em todos os espaços da sociedade. Aí nós vamos para o nosso principal poeta do classicismo, que é justamente quem? Luís Vaz de Camões. Ele escreveu obras líricas e épicas. E por incrível que pareça, ele também produziu algumas peças teatrais. Então quer dizer que ele produziu os 3 gêneros. Ele escreveu textos líricos, épicos e dramáticos. Mas ele se destacou especialmente na épica e na lírica, na poesia épica e na poesia lírica, ou seja, falando de sentimentos e narrando fatos grandiosos. Então aqui nós temos a lírica de Camões. Camões escreveu inúmeros sonetos, sonetos que são famosos, que a gente conhece até hoje, que estão presentes em músicas, que foram, vamos dizer assim, retomados em letras de músicas. Outros autores se utilizaram deles. Então o que foi que ele fez? Ele escreveu sonetos, éclogas, odes, elegias e oitavas, ou seja, poemas. Ele empregou versos com 5, 7 ou 10 sílabas. Quer dizer, ele não abandonou, ele não rompeu as tradições. Ele continuou escrevendo com 5, mas ele também inseriu em suas obras as medidas novas, ou seja, com 7 e 10 sílabas. Quando ele fez sua poesia lírica, ou seja, seus poemas falando de amor, ele não falou só de amor, ele falou também de filosofia. Ele refletiu a mulher como um ser idealizado, cheio de virtudes, mas ele também falou do amor sensual, tá certo? Inspirado em figuras mitológicas. Então ele não falou do amor da mulher, né, em relação à mulher, não só de uma forma platônica, ele também falou de uma forma mais ousada. Em relação à filosofia, ele refletiu sobre a vida, sobre o homem, sobre a preocupação com a passagem do tempo. Na visão dele, o bem era algo passageiro e o mal era algo que durava. Então, isso em relação aos poemas líricos de Camões. Já em relação à épica de Camões, ele vai vamos dizer assim, se guiar na obra de Homero e de Virgílio, ou seja, nas epopeias escritas por ele, especialmente a Ilíada, tá certo? E ele vai encontrar na expansão marítima de Portugal, ou seja, nas viagens feitas pelos portugueses, o motivo para cantar as glórias do povo lusitano. Lusitano é justamente os portugueses, porque Portugal era conhecido como Lusitânia, não tinha esse nome de Portugal.
Então, através dos Lusíadas, ele vai cantar as glórias do povo português, que era justamente o quê? As grandes navegações. Então, ele exalta a grandeza histórica dos lusos, dos portugueses, por isso que tem o nome de Os Lusíadas. E ele demonstra o heroísmo do povo, simbolizado por Vasco da Gama. Vasco da Gama simboliza todo o povo português. É como se ele fosse um herói coletivo. E por que Vasco da Gama? Porque Vasco da Gama é justamente o navegante que vai conseguir ultrapassar esse cabo aqui, que era chamado de Cabo das Tormentas. Por quê? Porque causava muitos problemas aos navegantes e que foi depois batizado pelo rei como Cabo da Boa Esperança. Perdeu o nome de Cabo das Tormentas e passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, na esperança que os navegantes conseguissem fazer viagens de sucesso às Índias. E ele conseguiu. Então, através da obra, de Os Lusíadas, que foi publicado em 1572, o que é que Camões faz? Ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, que é justamente realizada no período de 1497 a 1498, e ele mostra toda a expansão econômica, territorial e principalmente religiosa do povo lusitano. Por quê? Porque era o objetivo dos portugueses naquela época conseguir mais adeptos para o cristianismo. Aí aqui nós temos, isso aqui é mais ou menos para dizer o que se passa dentro da obra, os lugares de onde eles falam na obra, de onde ele fala, os pontos em que eles têm alguns problemas, até chegar justamente em Calicut, que é uma espécie de ilha lá na Índia. Então, em Os Lusíadas, nós temos essa história. Não é uma história fácil de entender, minha gente. A linguagem é muito difícil, o conteúdo é muito difícil, mas vocês podem buscar mais informações sobre a obra Os Lusíadas. Aqui nós temos uma demonstração de Os Lusíadas. Eu trouxe para vocês só 2 estrofes, mas por incrível que pareça, são 1102 estrofes. Essas 1102 estrofes estão organizadas em 10 cantos. Aqui nós temos só o início do canto 1. Aí o que é que nós temos? Ao todo são 8.816 versos. Imagine um poema escrito por 8.816 versos. Todos os versos, se você contar aqui, dividir, eles vão dar 10 sílabas poéticas. São versos decassílabos. Todos têm 10 sílabas. Por quê? Porque eles buscavam justamente a perfeição. E as rimas, elas vão obedecer sempre a esse mesmo esquema. Essa rima aqui é a assinalados. Aí esta aqui, lusitana, vai ser rima B. Aí se você observar, olha, aqui navegados vai rimar com assinalados. Vai ser A novamente. Taprobana vai rimar com lusitana, então vai ser B novamente. Esforçados vai voltar a ser A. Por quê? Aí aqui nós temos, humana vai voltar para taprobana e lusitana, rima B. Essas duas últimas aqui, elas são diferentes. Edificaram e sublimaram. Elas rimam entre si, então elas são tipo C, tá certo? Então, Os Lusíadas é um livro imenso, de uma linguagem bem complexa. Então, por hoje é só. Obrigada. Aqui eu tenho o endereço que vocês podem acessar mais detalhes sobre Os Lusíadas. Isso é muito importante. Ok? Até a próxima.